11 de março de 2020, a luta contra o invisível foi decretada. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declara a pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. No Brasil, o primeiro registro ocorreu na cidade de São Paulo no dia 26 de fevereiro. Desde então, a sensação de vulnerabilidade se alastrou no cotidiano de todos os brasileiros. O atual governador João Dória, do estado de São Paulo, decreta quarentena no contexto da pandemia. A partir deste momento, a cidade considerada mais movimentada parou. A sensação de melancolia apossou-se da grande metrópole. O medo foi instaurado. A pressa é que para que todos fiquem em suas casas seguros, respeitando as medidas preventivas e, consequentemente, evitando o contágio. O isolamento social proporcionou mudança em nossos hábitos. A cidade desacelerou. O que antes havia de ser feito em passos curtos e rápidos, nesse período a bonança reinou, possibilitando o surgimento e aprimoramento de hobbies, como forma de distração e expressão em combate à ansiedade e o sufocamento causado pelo medo deste novo vírus. Arte para resistir aos desafios da vida. Os hobbies nada mais são do que atividades que vão trazer prazer para essa pessoa. Então, nessa quarentena, o que nós estamos indicando é que as pessoas busquem aquilo que elas gostavam de fazer, que por conta de toda uma rotina deixaram para trás. Então, uma retomada de um livro, a retomada de alguma costura, de algum esporte, de algum lazer em família, todas essas coisas que foram deixadas para trás e que automaticamente trazem uma questão de alívio e uma sensação até mesmo física de bem-estar. Vão conseguir te auxiliar neste momento, que é um momento de incertezas, de insegurança e medo. Meu nome é Júlia e eu tenho 19 anos. Meu nome é Axa e eu tenho 20 anos. Eu sou a Jaqueline Romero, tenho 23 anos. Meu nome é Verônica, eu tenho 21 anos. Meu nome é Cauê William, tenho 20 anos. Eu sou Isabelle Soares, tenho 17 anos. Meu nome é Isabela, tenho 14 anos. Eu decidi voltar a fazer esse hobby, que é tocar piano, porque é uma coisa que me traz muita calma, me faz muito bem pra minha mente, me ajuda a esparecer de toda a rotina pesada, tanto agora, né? Que é uma coisa que ajuda a passar o tempo também. E eu acho que é uma coisa também que me ajuda a não ficar parada, a continuar aprendendo alguma coisa nova. Isso me força a eu me dedicar também, a me esforçar para poder tocar aquilo que eu gosto e que me faz bem, me traz um sentimento muito bom. Eu voltei a praticar o meu hobby porque eu tenho um pouco mais de tempo livre. Normalmente eu trabalhava bastante, raramente eu passava os fins de semana em casa. Aí eu comecei a ficar em casa e aí com mais tempo a gente procura o que fazer, né? Meu hobby é fazer letras diferentes, que seria o lettering, né? Voltei a fazer ele porque eu percebi que eu tava com bastante tempo livre na quarentena. É algo que me faz bem também. E você também pode explorar, você tem bastante criatividade. Você pode fazer do jeito que você quer as letras, então é algo muito legal e eu gosto muito de fazer. Eu decidi quando entrou a quarentena, né, a voltar a ler meus gibis. E eu tava sem a faculdade, então aí os gibis estavam lá e eu, vou ler, né, por que não? Eu comecei a praticar meu hobby de novo nessa quarentena. Eu percebi que eu tava ficando num tempo muito ansioso o dia inteiro, às vezes eu não tinha trabalho pra fazer, como home office. E eu achei conveniente já pegar uma vontade que eu já tinha, um hobby, que é da costura. E achei legal colocar ele em prática, e aos poucos, eu não tinha noção nenhuma de máquina de costura, nem costurar na mão mesmo. Eu pedi ajuda pra minha mãe e aí eu fui praticando, por ser já uma vontade que tava meio incubada assim em mim, e sempre ser uma coisa que eu sempre gostei, então foi uma coisa que eu coloquei em prática, mas como curiosidade, me atrevi a fazer coisas de tecido do zero pra ver como que ia ficar. O que me impedia de fazer esse meu hobby antes da quarentena, fora o bloqueio criativo que eu tive, eu acho que muita falta de tempo. Porque eu andava tão ocupada com coisas da faculdade, trabalho voluntário, cursos e apresentações de teatro, que eu não tinha tempo suficiente para me dedicar a desenhar. Porque eu levo em torno de 40 a 1h30 para fazer um desenho.
Isso vai variando muito do tipo de desenho que eu faço. Eu não tinha tempo nenhum, porque eu ia pra faculdade, chegava em casa, almoçava, já saía pra ir pro balé, então eu não tinha tempo nenhum, já chegava cansadíssimo em casa. E aí, por isso que eu não tinha tempo de ler os gibis. Antes da quarentena eu não fazia muito, porque eu faço os letterings, né? As letras mais no meu caderno de escola. E com isso, eles passavam muitas matérias e eu não tinha muito tempo pra fazer. Tinha muito conteúdo, os professores passavam a matéria muito rápido na lousa e eu não podia parar e simplesmente começar a fazer, porque senão eu ia perder a explicação deles. Eu trabalhava em torno de 10 a 8 horas por dia, fora o tempo do percurso, né, de ida e volta no caminho. Então, acabava sendo assim, não tendo muito tempo para você pensar no que você gosta ou em quais os seus hobbies, assim. Por mais que você goste, seja uma coisa que esteja em você, não é alguma coisa que você vai conseguir praticar, ou então você vai ter tempo de deixar isso aflorar, assim. Então, acho que o maior impedimento foi esse, com certeza, porque a minha rotina era bastante agitada, de dia de semana até de final de semana, e eu não tinha esse tempo de reflexão, de ter um tempo para pensar em mim, totalmente, né, nesse tempo de autoconhecimento, e aí eu acabei não aflorando esse hobby antes, mas que agora tive total tempo para poder praticar isso. Eu voltei a tocar porque eu sempre gostei de música e sempre gosto, e todo momento que eu tenho, eu ouço música ou eu tento tocar alguma coisa. Antes da quarentena, eu já estudava música, como eu disse, eu sempre estudei, mas devido ao curso que eu faço à noite e nos fins de semana, normalmente eu trabalho em bar, durante o dia eu tenho as minhas coisas para fazer em casa, eu estudo, então eu acabo não tendo muito tempo, de fato, para me dedicar. Tanto que eu tenho um ukulele aqui em casa, que ele tá parado há anos. E durante essa quarentena, meio que a família se juntou. E a gente junto sentou pra tocar, pra cantar. E eu percebi como esse tempo é importante, esses momentos são importantes. Esses são momentos que eu não conseguia ter antes do isolamento social. Como foi pegar o material depois de tudo isso, pegar o instrumento, trazer essa coisa de hobby, né? Que eu acho que também é muito mais que um hobby, é uma coisa também que eu quero levar pra minha vida. Foi muito bom porque me fez lembrar de como era a sensação de tocar, sabe? De você vir, ver as partituras, ver as músicas que você gosta de tocar, pensar que você consegue tocar aquilo. E também me trouxe à mente que eu às vezes ouvia as músicas, sabe? Ouvia as músicas que tem piano e falava, nossa, eu podia tocar isso. Só que como eu não tinha tempo antes, eu só ouvia por ouvir. E não vinha no piano e tirava a música e tocava. Mas agora, lembrando disso, lembrando que eu posso fazer isso, eu ouço a música, aí eu pego meu celular, abro as cifras da internet, as partituras e venho e tento tocar. Isso dá uma sensação muito boa, muito prazerosa de que você pode tocar qualquer música do mundo, sabe? Quando eu peguei o material que eu geralmente uso, eu pensei, nossa, eu vou poder usar ele de novo, fazia tempo que eu não usava. Eu falei, será que eu ainda sei fazer isso? Será que eu ainda sei fazer do jeito que eu fazia muito bem? Eu ainda, dependendo de algumas coisas, eu ainda não consigo fazer muito bem. Mas eu sempre tento buscar na minha criatividade algo que eu possa fazer e que eu acho bonito, que fique bom no papel. Foi uma sensação incrível. Foi uma sensação de que eu tinha milhares, infinitas possibilidades. De que eu poderia criar um desenho do zero. Ou poderia pegar um desenho que já existe e me inspirar nele. E mostrar o meu ponto de vista sobre aquilo. Desenhar é uma sensação incrível. Saber que eu tenho aquela folha, eu posso rabiscar. E se eu errar, eu posso apagar. E posso começar tudo do começo. Isso me fez me apaixonar pela arte, pelo desenho. É incrível saber que temos infinitas possibilidades quando desenhamos. Acho que o principal, de ter esse tempo para me dedicar a coisas que eu gosto é realmente como eu me sinto e como isso ajuda na minha ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Eu
sempre tô fazendo um monte de coisa junto, assim, e durante o isolamento eu sinto que eu não consigo me concentrar, eu não consigo ler desde que eu comecei o isolamento social. Eu quase não consigo ler, não consigo estudar, não consigo ficar sentada me concentrando, porque a sensação de estar presa em casa me deixa extremamente ansiosa. E a música tem ajudado muito. Me deixa mais calma, me deixa mais tranquila, mais ativa e principalmente mais feliz, mais participativa na minha casa. Eu acho que isso é muito legal, sentir que tá todo mundo em harmonia, tá todo mundo fazendo alguma coisa junto e é bem gostoso. Foi de alívio, assim, e gratidão, porque você coloca em prática uma coisa que já estava enraizada em você, mas que estava esquecido. Então, a partir do momento que você coloca essa arte pra fora, assim, é uma sensação muito gostosa. Foi uma sensação libertadora, assim, que eu senti de colocar isso em prática. Como isso mudou minha vida e minha rotina agora na quarentena? Voltar a praticar o meu hobby fez com que eu acreditasse mais em mim e acreditasse no meu potencial como artista. Agora na quarentena eu criei meio que uma rotina de estudos, que eu consiga conciliar a minha faculdade, os meus cursos junto com o meu hobby, mas sem deixar esse hobby atrapalhar a minha vida acadêmica. Mas eu procuro sempre reservar um dia da semana onde eu possa desenhar, porque isso me acalma e me tranquiliza. Faz com que eu possa buscar na minha criatividade alguma coisa nova para fazer, tá sempre explorando a minha capacidade, podendo mostrar o que eu sei fazer, que não é profissional, mas é algo que eu gosto muito de fazer. E muitas vezes sai do jeito que eu quero, às vezes acaba não saindo mesmo, mas é algo que mudou realmente minha rotina na quarentena, que quando eu tenho um tempo livre eu vou lá e faço. Voltar a tocar me ajudou bastante, porque às vezes eu me sentia muito ansiosa e aí música sempre melhora as nossas sensações, sabe? E quando eu voltei a tocar, isso me deixou um pouco mais calma em relação a tudo que está acontecendo e a gente tem que ficar em casa. Então isso me fez ficar bem mais calma. Eu acho que foi pra muito melhor, porque vim aqui pegar as minhas cópias, as minhas partituras, as minhas cifras e tocar, é um momento que eu sei que eu tô em paz, sabe? Que agora é eu, o piano e a música e a minha cabeça tá relaxada e não tem que pensar mais em nada. Então é um momento que eu uso também pra espairecer quando eu tô muito focada em fazer alguma coisa, por exemplo, um trabalho ou alguma coisa do tipo, que eu tô muito tempo já ali fazendo aquilo, eu falo, não, eu preciso parar um pouco e relaxar a mente. Então eu venho aqui tocar o piano e é uma coisa que me ajuda demais. E não só por isso, mas também pelo próprio prazer de eu saber que eu consigo tocar o piano e de ver que o que eu consigo tocar é bonito e me agrada, sabe? Antes de eu começar a exercer esses tipos de hobbies na minha quarentena, eu tava passando por dias muito tediosos e muito iguais, rotineiros, né? Bastante maçantes. Então depois que eu comecei a fazer exercício físico, meditação, até cozinhar, costura, passaram a ser dias mais interessantes, assim, mais leves, né, de passar. Então, mudou bastante nesse sentido de ter a cabeça bastante ocupada nesses dias, para não acabar entrando em ansiedade ou até mesmo depressão, né? Por conta de todas essas questões que nós estamos vivendo, de todas as notícias, e algo que está imposto a nós é que nós não temos como saber e nem quando saber quando tudo isso vai passar ou acabar. Então nós acabamos ficando reféns de uma insegurança. Então, tendo questões que te tragam prazer e que vão te dar um domínio sobre alguma coisa, isso vai ajudar significativamente no seu psicológico e na sua saúde mental. E lembrando que é sempre bom procurar uma ajuda de algum psicólogo ou algum psiquiatra se você, mesmo assim, com atividades prazerosas ou com questões que te deem prazer, você não consiga diminuir sozinho essa ansiedade.